Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Eu quero dizer para vocês todas que estão aqui, trabalhadoras da educação, que nós temos um grande desafio aqui no Brasil: alfabetizar todas as crianças com deficiência intelectual que estão matriculadas nas escolas regulares. Olha que desafio grande, né? Esse é um desafio para os meus próximos 45 anos. É isso que eu quero ficar fazendo. Ensinar você a alfabetizar as crianças com deficiência intelectual e assim você vai se tornar uma professora de referência nesse assunto. Então, parabéns pelo seu dia, porque eu sei que não é fácil. A gente está a semana inteira e às vezes até no sábado, no chão da escola, né? Ali no dia a dia, eu sei que não é fácil. É bem desafiador. Não pense que para mim é fácil. Não é fácil, não, né? Não é fácil para ninguém. Quando a gente escolhe trabalhar na área da educação inclusiva ou levantar a bandeira da inclusão, é um desafio diário, diário. E nós estamos aí, sobrevivendo e ainda buscando outras possibilidades, não é mesmo? Então, nós somos trabalhadoras da educação incansáveis. Buscamos o tempo todo alternativas para ajudar as nossas crianças com deficiência intelectual a se alfabetizarem. Parabéns para todas vocês e para todos vocês que estão aqui me acompanhando, que são trabalhadores da educação. O nosso tema de hoje é fracasso na alfabetização de crianças com deficiência intelectual, as causas e soluções para superar esse desafio. Agora nós vamos quero iniciar fazendo um desafio. Vocês notam que eu tenho óculos, né? Então, assim, se eu tiro o óculos, eu não enxergo nada, exatamente nada, nem de perto nem de longe. Então, eu tenho que usar óculos diariamente, todos os dias, certo? Mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado, assim, ó, você usa óculos? E se eu te pedisse para tirar o óculos para assistir essa live? Pareceria estranho? É assim que as escolas tratam as crianças com deficiência ou com algum transtorno, ou crianças que apresentam alguma característica diferente. A escola pede ou quer que essa criança seja ou aprenda como as outras. Se eu peço para você tirar o seu óculos para assistir a minha live, provavelmente você não vai me ver. Não vai ver se eu apresentar alguma imagem aqui, né? E você não é igual às outras pessoas que não usam óculos. Você usa óculos. Você usa. E eu tenho que considerar isso. Você tem uma característica diferente das outras pessoas que estão aqui comigo. Eu não posso ignorar essa característica e dizer só fica na live quem não usa óculos, ou só pode ficar na live se tirar o óculos. Eu não posso estabelecer isso. Assim como eu não posso estabelecer algumas regras dentro da sala de aula que algumas crianças não vão dar conta. Você usa o óculos para corrigir um defeito visual. É defeito mesmo, porque se a gente tira, não vê. Então, um defeito visual. Pode ser pouco, pode ser muito, né? Então, dentro dessa lógica, eu não posso condenar ao fracasso uma criança que apresenta uma característica diferente. Seja essa característica emocional, comportamental ou intelectual. Só porque ela apresenta uma característica diferente. Por exemplo, uma criança TEA que tem sensibilidade sensorial do atrito com lápis no papel. Ou seja, ela não escreve. Mas você quer que ela escreva igual a todo mundo.
E aí você vai dizer, não, você tem que escrever. Você tem que escrever. E não vai dar, porque ela pode entrar em pânico pela sobrecarga sensorial do atrito do lápis no papel. Então, eu tenho que considerar isso, gente. E isso não é uma falha, é uma característica que aquele ser humano apresenta. Ele não consegue suportar a sobrecarga sensorial do barulho do atrito do lápis no papel. É como se fosse um trovão. É isso aí. Então, eu tenho que considerar isso? Tenho. Eu tenho que considerar para poder essa criança ter sucesso na sua aprendizagem. Porque ela pode aprender tudo, falar tudo de forma oral, fazer prova de apontar onde está a resposta correta. Então, eu tenho que considerar. E olha, uma coisa importante. Você tem visto um número crescente de crianças com deficiência intelectual, TEA, TDAH, que estão nas escolas regulares e que ainda não aprenderam a ler. Será que realmente elas foram condenadas ao fracasso? Não será que nós, professoras, será que a gente não quer enquadrar todos eles no mesmo modelo? Todo mundo sem óculos? Né? Só fica na live quem tiver óculos. Ou tira o óculos para ficar na live. Eu estou enquadrando todo mundo no modelo. Não, na minha aula, todo mundo tem que escrever a lição do quadro. Aí eu obrigo essa criança. A segunda professora pega na mão dessa criança para usar a mão dela para forçar o atrito do lápis no papel. E aí essa criança grita, chora, esperneia, bate, morde, seja lá o que for que ela vai fazer, porque ela não suporta o barulho. Então, eu sou obrigada a considerar, assim como eu vou considerar que tem quem está com óculos na minha live, continue de óculos, porque é uma característica sua para você corrigir um defeito visual. Então, nessa live, eu fiz esse contexto para você ver que nessa live, quando a gente pensa que uma criança fracassou, nós temos uma parcela aí de responsabilidade, tanto pelo fracasso quanto pelo sucesso dela. Agora, eu vou estar falando 3 motivos por que as nossas crianças não estão aprendendo. Por que essas crianças com deficiência intelectual estão ficando anos e anos na escola, alguns estão no ensino médio e não conseguem escrever o seu nome completo. Não sabe. Troca a letra, muda a letra, só copiando com crachá. Então, assim, vamos pensar, tá? Vamos pensar. Será que a gente considerou essa característica dessa criança? Né? Ou essa característica foi o que nos deu um alívio, no sentido, ele não escreve, então não pode fazer prova. Ele não escreve, daí não copiou as coisas do quadro, daí não tem como estudar, né? Ele não escreve, não faz nada. Entendeu? Então, assim, será que a nossa criança fracassou por causa das nossas atitudes? Então, as nossas atitudes podem ser mudadas e elas terem sucesso. Né? Então, assim, nessa live eu vou mostrar esses 3 motivos porque as nossas crianças não estão aprendendo. Então, assim, anote aí, para quem gosta, né? Tem seguidora minha que tem caderno das minhas lives. Caderno. Anotam tudo, né? Então, o primeiro motivo é por que as nossas crianças não estão aprendendo? Muitas crianças com deficiência intelectual ou com alguma dificuldade na aprendizagem, decorrente de um transtorno, por exemplo, a gente tem crianças TEA que não estão conseguindo se alfabetizar. Então, elas têm um transtorno e aí não conseguem, tem dificuldade na aprendizagem. TDAH não tem deficiência intelectual,
mas por falta de atenção e concentração, por causa do transtorno, ela pode sim ter dificuldade para aprender. Só que essas crianças, né, com deficiência intelectual, com dificuldade na aprendizagem, têm sido condenadas ao fracasso nas nossas escolas. E é por uma coisa que a gente faz, mas não tem consciência que está fazendo. Olha, eu vou dizer aqui que o primeiro motivo, e talvez o mais importante, é por causa do método que a gente utiliza para alfabetizar as crianças. 99% das escolas brasileiras utiliza um método para alfabetizar as crianças que não tem evidências científicas de que funciona. Esse método que eu vou falar agora, ele tem países da Europa que ele é proibido. E aqui no Brasil é o que mais se faz. Então, se já fica difícil para a nossa criança que é neurotípica, que não tem nenhum comprometimento, imagine para nossas crianças que têm algum comprometimento, transtorno, deficiência intelectual. Eu vou mostrar aqui o que esse método faz, tá? São métodos que fazem a criança memorizar a palavra inteira. Então, ela faz bastante a relação entre o desenho e a palavra. Aí diz, ó, esse aqui é o sapo. Sapo. O S de sapo. E a criança faz várias atividades com a palavrinha sapo, sapo, sapo. E ela vai tentar memorizar essa palavrinha, vai escrever essa palavrinha várias vezes, a nossa criança com deficiência intelectual. Vai fazer essa relação do desenho com a palavra, vai ligar, né? Vai fazer palavrinha, vai cobrir pontinhos, vai preencher. Aqui falta um A, aqui falta um O, ela vai comparar e preencher com as letrinhas que estão faltando. Ou você vai pendurar na sua sala de aula um abecedário, né? Para fazer a relação da palavra com o desenho. O B de boca e a palavra boca. O C de casa e a palavra casa. Atividades como essas daqui, elas estão presentes na maioria das apostilas brasileiras de alfabetização e elas representam o método global. Mas você pode dizer, não, mas eu aprendi assim, Isabel. Claro, eu também. Só que eu levei de 1 a 2 anos para o meu cérebro tirar de uma área e colocar na outra. A criança com deficiência intelectual, ela tem falhas. Falhas nessas conexões cerebrais. Então, ela não consegue pegar de um lado e levar para o outro. Entendeu? Então, pode funcionar para a criança que não tem deficiência. Pode ter funcionado para você, mas para as nossas crianças com deficiência intelectual, o método global é uma condenação ao fracasso. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Esse método global não tem evidência científica nenhuma de que funciona para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual com alguma dificuldade na aprendizagem. Standler Dehaene, ou Duane, conforme a tradução, ele fez várias pesquisas. É um neurocientista francês. Ele fez várias pesquisas, vários testes. E ele comprovou a ineficácia, porque não é ele, né? É uma equipe. A ineficácia do método global. E essa ineficácia, quer dizer, que ele não funciona, isso foi comprovado não em laboratório com uma criança, não, com centenas, milhares de experimentos em vários países. As evidências científicas produzidas até hoje, mostram que o método global não ajuda em nada as nossas crianças com deficiência intelectual. E ainda serve para te iludir. Sabe por quê?
Uma criança com deficiência intelectual, ela consegue memorizar de 30 a 50 palavras de sílabas. De tanto ela fazer atividades com a palavra sapo, por exemplo, ela já sabe sapo. Aí ela vai memorizar rato, sapo, pato, cama, jaca, mala, dedo, dado, caju, jaca, chale, chuchu. Né? Então, ela vai memorizar palavras de sílabas. De tanto que ela fez durante o ano aquelas palavras, ela já sabe ler. Só que ela lê a estrutura da palavra. Ela não lê o valor sonoro dessa palavra. Aí você diz assim, tá lendo. Aí vai para o segundo ano. O que acontece no segundo ano? O segundo ano não tem palavras de sílabas. Tem outras palavras. E como essa criança não aprendeu a ler, só a memorizar a estrutura da palavra, ela não consegue ler o que está escrito no segundo ano. Aí as pessoas dizem, regrediu. Deve ser por causa da deficiência. E não é. É porque você usou o método global e essa criança memorizou a estrutura da palavra e ela, então, não aprendeu a ler e você ficou iludida. Aí você, de repente, até chamou a coordenação. Ó, como estão lendo. Aí põe pato, gato, mala, jaca. Palavras que você trabalhou o semestre inteiro, todos os dias. Claro que ele vai ler. Todos conseguem ler. Se você tem dúvidas, eu quero que você olhe a apostila que você usa, tá? Olha o textinho, olha a frase, olha a palavra e olha os exercícios de memorização da palavra. Então, assim, a mala é mole. A mala é tal coisa. Eu vi a mala. A mala é de couro. Aí todas as palavrinhas mala estão destacadas com outra cor. Depois a criança vê a palavra mala inteira, com uma malinha do lado. Depois ela vai fazer vários exercícios com essa palavrinha. Aí no outro dia você ensina outra e continua o exercício. O outro, em 5 dias você ensinou 5 palavrinhas diferentes. E de tanto ela fazendo os exercícios, ela vai memorizar. E essa memorização é da estrutura da palavra, certo? Sem valor sonoro. Sem valor sonoro. Então, pense bem. Dentro do método global, as nossas crianças com deficiência intelectual estariam condenadas ao fracasso? Claro. Porque elas não compreendem os sons individuais que compõem uma palavra. Mas será que essa condenação é porque elas não compreendem? Não, claro que não. Elas têm inteligência suficiente para serem alfabetizadas. O que acontece? Elas só precisam de alguém que consiga ensinar a forma correta de se alfabetizar. É isso que está precisando. Para a alfabetização da criança com deficiência intelectual, para que essa alfabetização realmente se efetive, é necessário que a professora aplique o método fônico mediado. O que é isso? É uma forma de você ensinar essa criança a pensar sobre os sons individuais que compõem uma palavra. Se eu sei os 26 sons individuais do alfabeto, eu falei som, eu não falei nome de letra, eu falei som. Se eu sei o som e sei corresponder esse som a uma grafia, quando a grafia aparece, eu vou ler o som individual. Isabel. Então, eu consigo ler cada som individual. Certo?
Então, é dessa forma. Então, o motivo que a sua criança ainda não se alfabetizou é que a escola trabalha com o método global. E o método global não tem evidências científicas de que funciona. Para criança com deficiência, não funciona. É disso que eu falo. De crianças com deficiência, com alguma dificuldade na aprendizagem. Então, para elas, o método global não funciona. Eu não posso dizer que não funcionou para mim, porque eu estou lendo, né? Eu sei ler, sei escrever. Então, funcionou para mim, mas eu não tenho falhas cognitivas. Eu não tenho deficiência intelectual. Certo? Agora, vamos conversar sobre o segundo motivo. Por que as nossas crianças não estão aprendendo? Todas essas crianças com TEA, com TDAH, com deficiência intelectual, síndrome de Down, que estão com muita dificuldade em se alfabetizar, eu quero dizer para vocês que elas podem ser alfabetizadas. Tá? Elas só estão esperando por você. Quando você dominar o como se faz, você vai alfabetizar quantas crianças você quiser. Se você tentar alfabetizar essas crianças usando apostilas do silabário, ó, quem tem uma dessa penduradinha lá na sua sala, quem tem uma dessa e colou no caderno das crianças, quem tem uma dessa e pediu para a mãe ajudar em casa, vamos lá? B. B com A, ba. B com E, B. B com I, bi. B com O, bo. B com U, bu. B com ão, bão. Vamos lá? Ba, be, bi, bo, bu. E assim a gente faz a criança decorar. Agora, cá para nós, né? Se a minha criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldades para memorizar, porque está escrito isso lá no diagnóstico delas. Como é que ela vai conseguir memorizar 126 sílabas simples e mais ou menos 100 sílabas complexas? Não vai. Não vai conseguir. E olha que interessante, as atividades que você baixa da internet ou apostilas que você compra da internet, elas vão trabalhar com silabário. Algumas trabalham assim, primeiro só ba, ca, da, fa, lá, ma, pá. Depois começo b, d, fe, g, me. Depois faz o i. Mas não interessa, é silabado. É silabado. E olha que interessante, tem criança que tenta aprender a ler usando o silabário e ela pensa que ela vai ler a palavra, por exemplo, macaco. Daí ela começa assim, M com amar, C com AK, C com oco. Aí você, tá, então como é que ficou? Que palavra você leu? E ela responde para você, não sei. Aí você vai dizer, não, M com A. Daí ela responde, ma. C com A. Ela responde, K. C com O. Ela responde, co. Tá, então o que ficou? Ela disse, não sei, prof. Não sei. Aí, para melhorar, você coloca um desenho do macaco do lado. Então, como é que ficou isso? Ela vai falar, macaco. Né? Macaco. Então, as atividades que você baixa da internet ou as apostilas que você compra da internet, todas têm essa estrutura do silabário, certo? Tem atividades para melhorar, né, para ajudar a criança nessa estrutura também, com as sílabas embaixo. E por que essas atividades não funcionam? Porque essas atividades, elas são compreendidas pelo cérebro como um desenho. E aí, o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, dois lados, o direito e o esquerdo.
O direito é responsável pelas imagens. Então, quando você apresenta várias atividades com a imagem, a palavra inteira, isso tudo é visto como uma imagem. Como uma imagem. E aí ativa todo o lado direito do cérebro. Foi assim que você foi alfabetizada. Só que a diferença é que você levou de 1 a 2 anos para transferir tudo do lado direito para o lado esquerdo do cérebro, porque a alfabetização ela acontece do lado esquerdo do cérebro. É ali que o som vai ser compreendido. A criança vai compreender a articulação, a pronúncia e o significado do som. Então, por que a sua criança ainda não aprendeu? Porque a escola usa, o primeiro motivo, usa o método global, e o segundo motivo é que as atividades que você faz, muitas vezes, está ligada ao silabário. E aí isso estimula também o lado esquerdo, o direito do cérebro. E aí a criança não consegue compreender nem o som, nem a articulação do som, nem a pronúncia do som, nem o significado do som. Tá? Então, assim, no lugar de você colocar a sua criança a memorizar o silabário, ensine para ela os 26 sons das letras do alfabeto. Quer entrar por um caminho? É esse, né? É esse. E temos vários estudiosos no Brasil que falam isso. Entendeu? Nós temos muitas pesquisas que condenam o método global, condenam, e afirmam que para a criança aprender, a criança com deficiência aprender, ela precisa entender a articulação, a pronúncia e o significado dos sons individuais. E para isso, você não vai usar a apostila da internet, você não vai usar atividades da internet, você vai usar a sua voz. É muito simples alfabetizar as crianças. Essa ficha tem que cair em vocês. Entendeu? Agora vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo é por que essas crianças ainda não aprenderam? É porque a inclusão não é realmente efetivada nas escolas. Para ser realmente incluída, uma criança ela precisa fazer as mesmas atividades que as outras crianças. Olha, quer ver uma coisa? Tem criança com deficiência intelectual que todo mundo na sala tem a apostila, ela não tem. Todo mundo está fazendo uma atividade sobre adjetivo. Sobre adjetivo. Todo mundo está fazendo uma atividade de português de adjetivo na sua apostila. E ela está lá, pintando alguma coisa, colando alguma coisa, junto com a segunda professora. Então, assim, ó, Isabel, como é que tu diz que uma criança com deficiência intelectual que não sabe ler, né? Como é que ela vai fazer as mesmas atividades que as outras crianças? Ora, a professora, ela pode fazer no quadro uma explicação para todas as crianças e fazer para a criança com deficiência intelectual uma atividade para ela colar no caderno sobre adjetivo. O que é adjetivo? Tem aqui, ó. Adjetivo descreve os nomes e pronomes. Olha só. Então, descreve o nome. O bolo é delicioso. O diamante é brilhante. A flor é bonita. Então, isso aqui é adjetivo, é uma característica da flor. Porque nós temos muitas flores, só que essa é bonita. Então, ela tem uma característica. O adjetivo é uma característica. E aí você pode, a segunda professora que está do lado da criança, pode fazer várias atividades sobre isso. Isso aqui, ó, eu fiz grande para você sugerir, mas ele pode ser feito pequenininho e colado dentro da apostila dessa criança. A apostila vai ficar grossa? Não importa, gente. Não importa se está grossa ou se está fina. O importante é que aquele conteúdo foi adaptado. E olha que legal. Esse resuminho para a criança com deficiência intelectual
pode ser dado para todas as outras crianças. Isso a gente chama de desenho universal. É uma atividade com desenho universal. Todas as crianças podem fazer, todas elas vão gostar muito, mas a sua intencionalidade era a criança com deficiência intelectual. Você não precisa fazer uma atividade totalmente diferente. Eu sempre digo para as minhas alunas, olha, observa a tua criança. Faça uma atividade o menos diferente possível. Se precisar, a gente vai aumentando. Mas se você conseguir fazer o menos diferente possível, isso é inclusão. Então, como a inclusão não funciona, aí as nossas crianças não têm atividades no caderno, não tem apostila vazia, né? Tem um caderno cheio de risco. É isso. Quer ver uma outra coisa que eu quero ensinar para vocês, que seria uma estratégia muito legal? É assim, ó, de repente eu estou ensinando para as minhas crianças sobre... quer ver? Vou dar um outro exemplo. Vamos pensar... Eu já dei esse exemplo até essa semana também, falando alguma coisa de adaptação curricular. Vamos pensar que eu fiz uma atividade para todas as crianças e essas atividades, elas têm muitas, né? São 4 atividades numa única folha. A criança tem que resolver o probleminha e botar o resultado aqui. Claro, para uma criança com deficiência intelectual que não sabe ler, fica mais difícil, não é mesmo? Só entregar a folha para ela. Então, ela precisa que você entregue a adaptação. Letra grande. A criança com deficiência intelectual eu só trabalha com atividades com tamanho 20. No mínimo, Arial, tamanho 20, para adaptar a atividade. Coloquei um ônibus para ela saber que é o ônibus. E aí eu disse que dentro do ônibus tem 30 crianças e 22 vieram, né? Tem 30 alunos na sala, só 22 vieram. E aí eu vou fazer essa continha usando o material dourado, ou usando a escala Cuisinert, ali junto com aquela criança. Então, assim, ó, isso é todo mundo fazer a mesma atividade. Pode ser que as outras crianças consigam fazer em 20 minutos todos os probleminhas. Mas se a sua criança com deficiência intelectual conseguir fazer uma só em 20 minutos, ela ainda vai estar ali fazendo a mesma atividade que todo mundo. Isso é adaptação, isso é inclusão. Você não pode pegar um aluno, né, como eu já vi, do 6º ano, o aluno do 6º ano, o professor de geografia dando aula de geografia, falando de planisfério, falando de não sei o quê, de mapa, coisa e tal, e o menino, né, o adolescente, com um joguinho, que era pegar o dado e achar a letra correspondente em cima da palavrinha, cada uma delas, né? Então, ele ia lá e ele ia vendo qual é a letrinha e ele ia botando em cima desses cartõezinhos aqui, né? Mesa, boca. Gente, esse adolescente, ele está vendo que ele não está fazendo as mesmas coisas que os outros, que essa atividade é muito infantilizada. E aí, 2 coisas que podem acontecer. Ele pode murchar completamente, não querer fazer mais nada. Aí você diz assim, ele é resistente, não quer fazer mais nada. Não faz nada, só fica lá de cabeça baixa, quieto. Se for assim, até tudo bem. Né? Tudo bem entre aspas aí. Mas tem gente que fala assim, agora, antes ele era quieto, agora ele acaba com a sala. Ele anda pela sala, ele grita, ele vai na janela, ele cutuca um, ele cutuca outro, ele fala alto, ele solta piada, ele joga papel nos outros. Gente, isso tudo é para ele se diferenciar. Porque ele tem que se destacar naquela turma de algum jeito. E ele vai se destacar pelo comportamento indesejado. Lá na escola que eu trabalho, tem crianças TEA, né? E tem crianças também com deficiência intelectual, com síndrome de Down. Então, como é que a professora faz? Como é que ela faz
as explicações, por exemplo. Ela trabalha com as grandes ideias, que é um conceito bem legal, que vocês podem trabalhar também. Então, o que a professora faz? Ela pega a grande ideia, aí ela diz assim, a grande ideia hoje que nós vamos trabalhar é sobre água. Então, ela pega a grande ideia, coloca no quadro, e ela começa a explicar. Ela vai explicando, e conforme ela vai explicando, ela vai fazendo um mapa mental. Água. Então, água é necessária para todos, e ela muda. Ela muda. Então, ela vai explicando e ela vai desenhando um mapa. Então, tem uma grande ideia, que é a água. Ela vai explicando os conceitos e completando o mapa. Depois, ela pede para todos os alunos copiarem esse mapa. Se o aluno com deficiência não consegue copiar, a segunda professora pode copiar no caderno do aluno, sim, pode copiar. E o aluno com deficiência intelectual vai procurar imagens para colar tanto na grande ideia quanto nas ideias complementares para ele lembrar depois do que fez na atividade. É assim que funciona. Então, são 3 camadas. A grande ideia, as ideias complementares e o desenho correspondente. E isso ajuda muito a criança com deficiência intelectual a lembrar do que foi ensinado. E as outras crianças da turma vão adorar fazer também esse mapa e ainda colar desenho correspondente. Quero saber que não, que não. Claro que vão gostar. Né? Então, assim, quando eu digo para vocês que a criança com deficiência intelectual deve participar de todas as atividades escolares, em sala, nos jogos, nas atividades recreativas, esportivas, eu quero dizer que isso é viável, só precisa de pequenas adaptações. As atividades realizadas no ambiente escolar devem ser oferecidas para a criança com deficiência intelectual de uma forma equitativa. Não é igualitária. Igualitária é quando você dá o livro para todo mundo, mas aquele aluno que está no sexto ano não sabe ler. Então, ele precisa de algo a mais. Ele precisa da grande ideia no papel, ele precisa daquele conceito resumido, ele precisa de um probleminha de cada vez com letra grande para poder fazer as continhas. Entendeu? Então, se a escola não considera essa possibilidade, então é porque ela não está conseguindo trabalhar as habilidades da BNCC. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo conhece a adaptação curricular, né? A adaptação curricular. A gente não usa mais, assim, com tanta ênfase, esse termo, adaptação curricular, porque parece que a gente tem que adaptar só para o aluno com deficiência. Então, eu faço uma atividade para ele. Só que hoje a gente trabalha com DUA, né? É com o DU, que a gente chama, que é o desenho universal para adaptação. Né? Por isso que vem o A junto. Mas é o DU, que é o desenho universal. O desenho universal é a possibilidade de você fazer uma atividade onde todos possam trabalhar. Todos vão ter condições de fazer. E aí, assim, ó, quem pode fazer mais ou além, faz. Quem só pode fazer aquilo ali, faça. E quem não consegue fazer aquilo ali sozinho, tem ajuda de forma equitativa. Então, é inaceitável que a escola mantenha a criança com deficiência intelectual sem as suas atividades adaptadas ou fora da sala de aula, porque aquele conteúdo que o professor está passando é muito complexo. Hoje uma pessoa falou assim para mim, uma aluna,
Ai, professora, porque o professor de química diz que não vai adaptar porque química é muito difícil. Olha, se química é difícil para o professor, imagina para as crianças. Claro que química é difícil, mas tudo que é químico dá para adaptar. Claro que dá para adaptar, porque a química ela está no dia a dia. O que é saturação? É quando alguma coisa passou do limite. Então, por exemplo, uma xícara de café, uma xicrinha pequena de café, quando é que ela está saturada? Quando ela tem muito mais açúcar do que café. Pronto, acabou. Ficou saturada. Ficou cheia de açúcar. É muito açúcar para pouco café. Então, não dá para trabalhar um problema de saturação com uma xícara? Claro que dá. Isso é química? Ah, eu posso misturar 2 produtos? Claro. Eu posso misturar 2 produtos químicos e vai dar um terceiro produto químico. Então, você mistura álcool com açúcar, vai dar acetona. Tira esmalte. Não tem esmalte? Não tem acetona? Usa álcool com açúcar. Vai tirar o esmalte, vira acetona. Produto químico. E não dá para transformar? Então, esse professor não sabe trabalhar química. Química é vida. Química é a coisa mais fácil que tem. Só que transformar a química do dia a dia em fórmulas, em desenhos específicos. Mas esses desenhos têm uma tradução. Né? O que é a condensação da água, por exemplo? Quando a água está em estado líquido, ela está bem assim, não está condensada, as partículas estão bem soltinhas. Quando a água fica congelada, as partículas se juntam. Então, ela fica bruta, né? E aí, não dá para fazer isso com desenho? Claro que dá, gente. Uma representação gráfica. E olha que eu não entendo nada de química, hein? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós temos 3 motivos porque a nossa criança com deficiência intelectual não está aprendendo como deveria. Primeiro, vamos recapitular, porque a escola usa o método global. E o método global não serve para as nossas crianças com deficiência intelectual. Pode servir para todas as outras, mas para as nossas com deficiência intelectual, não. Ok? Outra coisa, também, um outro motivo, né? O que as nossas crianças não estão aprendendo são as apostilas e materiais que você usa. Ninguém lê silabado. Quer um exemplo? A criança com dislexia, quando ela aprende a ler silabado, ela faz assim, ela pensa. B com Abá. Aí dá um tempo. C com AK, dá um tempo. C com O, Co, dá um tempo. Então, esse tempo que tem entre uma sílaba e outra prejudica a compreensão do que a criança leu. Você pode fazer um teste? Ela vai ler assim. Ba. E aqui? Na. E aqui? Na. Tá, e o que você leu? Não sabe. Porque deu um intervalo entre uma sílaba e outra no cérebro. Então, não entendeu a pronúncia. Não entendeu a pronúncia. A criança, para aprender a ler, tem que entender a pronúncia, a articulação e o significado do som, dos sons individuais. E o terceiro motivo, gente, é que a inclusão não é efetivada. Não é efetivada. Nossas crianças são negligenciadas, excluídas. É negada a elas uma possibilidade de aprender. Mas assim, ó, isso não é culpa sua. Eu tenho certeza que não é culpa sua. Sabe por quê? Sabe quando é que é culpa sua? Quando você sabe fazer e não faz. Aí é culpa. Agora, você não sabe fazer. Então, não é culpa. Você precisaria de orientação e apoio para poder fazer.
né? Orientação e apoio. Então, quando você tem orientação e apoio da escola, você consegue fazer as adaptações, sim. Claro, claro que consegue fazer as adaptações, né? Então, assim, gente, a gente tem que começar a pensar nesse desenho universal, onde as crianças têm a possibilidade de fazer uma tarefa e cada uma dentro da sua potencialidade. Porque dentro de uma sala de aula, você pode ter um com altas habilidades, um com deficiência intelectual, um com dificuldades na aprendizagem e aqueles outros, que tudo bem, eles vão aprendendo. Entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo por baixo. Pelo contrário. Quem é minha aluna sabe, eu digo, não infantilize. Não use vocabulário simples com a criança com deficiência intelectual. Use o vocabulário que tem que ser usado. Só que você tem que adaptar. Você tem que mostrar como é que se faz. Você tem que ter a ajuda da segunda professora. A segunda professora não pode ser um leão de chácara, eu já avisei isso. Leão de chácara é aquela pessoa que fica próximo da criança, ou fica na porta para ela não fugir. Ela foge pela janela. Adiantou? Não adiantou. Né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Tem muita coisa que vocês precisam fazer para ajudar as crianças com deficiência intelectual. Não aceitem a situação que está posta. Tem muita coisa para ser feita por essas crianças. E chegou a hora de você fazer. Entendeu? Alguma coisa. Esse é o teu legado, pessoal. Esse é o teu legado. Meu Deus, por que eu me tornei uma professora? Tinha tanta coisa boa, né? Às vezes eu posso sei cozinhar, sei mexer com cabelo. Eu sei mesmo. Sei cortar cabelo, sei pintar cabelo, sei fazer escova. Podia montar um salão. Podia montar um restaurante. Por que eu escolhi educação? E olha que restaurante cabelo dá dinheiro, hein? Dá mais? Acredito, acho que dá mais. Mas é porque a gente tem um propósito de vida, entendeu? Aí as outras coisas não nos enche, não nos satisfaz. O que satisfaz a gente está lá dentro da muvuca da escola. É a gente ter desafio com aquela criança, é a gente planejar no final de semana, é a gente sair de férias e ficar pensando neles. Ai, quando eu voltar, meu Deus, não deu uma semana, você já está pensando nas crianças de novo. Então, essas somos nós, trabalhadoras da educação. Pessoas incansáveis e que a gente só precisa de orientação e apoio. Só isso. Só isso, porque o resto a gente dá conta. Então, quando tem alguém que diz, não, faz assim que vai dar certo. Aí você vai fazer com suas próprias mãos. Você não precisa de ninguém. Você é autônomo, você dá aula, você é competente. Agora, você precisa saber como você tem que fazer. Não é o fazer você faz. Entendeu? O fazer fica fácil para a gente. A gente só precisa saber o como fazer. Por isso que eu não me canso de fazer essas lives, trazer dicas, orientações, estratégias para vocês colocarem em prática, porque ninguém fala isso para vocês. É raro. É raro. Comentário, quando a criança não identifica a grafia do seu nome... Olha, se eu fosse te responder isso, eu acho que eu ia te responder rindo, feliz. Graças a Deus que a criança não reconhece a grafia, porque ela não precisa da grafia para aprender a ler. Ela precisa da grafia para ler, mas não para aprender a ler. Você sabia disso? E se ela já sabe ler, beleza, temos que trabalhar a grafia. Agora, se essa criança não sabe ler, para que escrever? A gente escreve para alguém ler ou para a gente ler depois. Então, a gente só escreve para um leitor. Se a minha criança com deficiência intelectual não sabe ler ainda, por que eu estou trabalhando a grafia? Não ensine a grafia. Ensine a criança a ler.
Tá vendo? Quando você recebe a orientação errada, você segue um caminho, coloca toda a sua energia nesse caminho, que é um caminho que não vai trazer resultados para vocês. Eu sou obrigada a falar isso. Olha, uma pessoa botou, muitas vezes, não, a maioria das vezes a negligência dos professores vem de desconhecimento. Perfeito, Terezinha Barbosa. Claro! Como o professor não sabe como se faz, ele se esforça. Ele baixa, ele compra curso, ele baixa a internet, ele compra apostila, ele inventa atividades, mas é porque vocês foram alfabetizadas, vou usar no feminino, que é a maioria aqui. Vocês foram alfabetizadas pelo método global. Então, isso está muito entranhado em vocês. E aí vocês acham que todo mundo vai aprender dessa forma. Então, eu quero dizer que a criança com deficiência intelectual não vai aprender desse jeito. Então, não adianta você querer ensinar como você aprendeu a ler. Não vai funcionar. Isso vale para o pai, vale para a mãe, vale para a professora, coordenadora, direção. Não vai. Até agora, ninguém fez nada pela criança com deficiência intelectual efetivamente. Não deu. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que se você quer alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, você tem que tirar a sua roupa velha e botar uma roupa nova. É isso. E para botar uma roupa nova, você vai levar um tempo, né? Para você compreender aquilo, para você ver o processo e ir fazendo passo a passo, passo a passo, passo a passo, e tem resultado em pouco tempo. É isso, meninas. Essa é a verdade. Gratidão, gratidão. Eu fico muito contente com a participação de vocês. Amo de paixão os likes, amo, amo, amo mesmo. Trabalho com método fônico. Olha, o método fônico clássico que você conhece, ele é bom, muito bom para as crianças que apresentam, estão dentro daquela faixa, né, de crianças que se alfabetizam, mas as nossas crianças com deficiência intelectual, elas precisam de mediação cognitiva para corrigir o processo cognitivo, porque elas têm falhas. Então, quando você dá um som, ela não entende esse som. Porque entrou, mas ela não compreendeu. Por quê? Porque ela tem falhas cognitivas nessa compreensão. Então, tem que ser o método fônico mediado. Porque daí, quando você apresenta o som, você já corrige o processo cognitivo e ela dá uma resposta certa para você e se lembra no outro dia do que você ensinou. Só com mediação cognitiva. Você pode olhar aí, mediação cognitiva. Entendeu? Tem vários livros sobre isso que provam, por A mais B, que a criança aprende. Crianças com comprometimentos gravíssimos aprendem. Só que os livros não ensinam como, né? Não ensinam como. Porque os livros são teóricos. Certo? Então, é necessário a aplicação do método fônico mediado, para que essa criança aprenda a ler, interpretar e compreender o que leu. Só assim. Se você não fizer isso, você está perdendo tempo com a sua criança com deficiência intelectual. Essa é a verdade. Né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui o município onde eu moro, meu sobrinho ficou 3 meses sem aula por causa do auxílio ao desenvolvimento específico. Essa parte, eu entendo bastante da parte da legalidade, mas esses auxílios aí eu não me inteirei muito bem, não. Até porque eu ando contra o auxílio, né? Às vezes a criança com deficiência intelectual, que eu já tive casos, tá? De crianças com deficiência intelectual e que foram atendidas por mim, aprenderam a ler e a mãe tirou do atendimento porque a mãe não quer que essa criança aprenda a ler porque ela vai perder o auxílio. Se ele não sabe ler, é deficiente intelectual. Então, se ele já sabe ler,
parece que ele não é mais deficiente intelectual. E ela ia perder o auxílio, então ela não quis mais continuar. E o menino só sabia ler livros. Isso é loucura, né? Eu não entendo as pessoas. Eu tive uma outra pessoa, só para a gente finalizar aqui, que eu atendi, já era uma adulta, que daí, no caso, ela não tinha uma deficiência intelectual. Ela tinha ganhado laudo por causa de um derrame cerebral. E tinha 27 anos. E aí, quando as pessoas viram, a família viu que ela estava aprendendo a falar de novo, a escrever cartas para a família do que ela queria, porque ela usava uma tráqueo, né, daí impedia de falar, mas ela já estava falando, já estava reconhecendo, já estava matemática preservada, escrevia cartinhas, estava melhorando a coordenação motora, estava aprendendo a andar. O que a família fez para não perder o auxílio? Tirou todos os profissionais da roda, psicólogo, fisioterapeuta, eu que trabalhava com a parte cognitiva, não queria mais. Porque a mãe ganhava um salário para cuidar da filha da Unimed. Porque a mãe se candidatou a ser uma cuidadora, então cuidava da própria filha e ganhava um salário da Unimed. A menina era aposentada como invalidez, né? E aí ganhava salário. Quando eles viram que a menina estava saindo daquela situação, tiraram todo mundo. Todos nós fomos proibidos de aproximar dela. É loucura, mas existe. Essas loucuras existem, né? Então, espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tchau, gente!